Oi, eu sou a Kizzy. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é Divagando. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o nosso último episódio da temporada. O segundo episódio de O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E... não sei, não vamos nem perder tempo. Vamos entrar logo no resumo pra falar, porque eu acabei de terminar o livro e eu estou impactada. Vai lá, Kizzy, é com você o resumo. Fazer resumo é sempre muito difícil e eu acho que desse livro mais ainda. Mas O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é a história de Policarpo Quaresma, que é um cara pacato, nacionalista. Ele acredita que o Brasil tem as melhores coisas do mundo e a melhor terra, os melhores rios, tudo no Brasil é melhor, a cultura do Brasil é melhor. E isso deveria ser valorizado e não é valorizado. Então, esse é basicamente quem é Policarpo e no que ele acredita. Ele vive com a irmã, né? Ele passou a vida dele inteira, desde a juventude, acreditando nisso e buscando isso, né? Lendo, então ele é muito estudioso, ele lê muito, ele estuda muito, ele pesquisa muito, é da índole dele, né? E ele trabalha pro governo, né? Pro exército, não sei se foi o exército, mas enfim, ele tem um cargo assim, e na esfera meio política ali e tudo mais, e é um cargo ok, ele não é um político, né? Não é lá muito importante, mas ele tem ali as suas atribuições e ele vai vivendo ali a vida tranquilamente. Até que, por um erro, ele vem ali estudando o Tupi-Guarani, né, como uma língua e quer que essa língua vire a língua oficial do Brasil. E num descuido, né, num automático, ele escreve um ofício e encaminha esse ofício em Tupi-Guarani e ele vira piada na repartição, ele vira piada no governo, né? E aí ele tá no Rio de Janeiro, e lembrando que o Rio de Janeiro nessa época é a capital do Brasil, então ele vira uma piada na mais alta esfera política do país e isso abala ele de uma forma tremenda, que ele simplesmente é internado num hospício, né? Pra cuidar da sua mentalidade e tudo mais, da sua saúde mental. Pra se recuperar aí desse abalo. Ele tem um padrinho e ele tem um compadre, uma filhada, né? Ele é padrinho dessa menina, que são quem ajuda ele, né? Tipo, dá uma força e tudo mais. E quando ele sai, ele vai para um sítio, né, para viver da terra, né, ele consegue se aposentar, então ele vai viver da terra, ele vai cuidar dele mesmo, não quer mais saber dessas discussões, não quer saber mais de política, até que ele percebe todos os problemas que viver da terra no Brasil, né, viver cultivando a terra e vendendo isso, né, e tirando o seu sustento da terra, é um trabalho, é uma burocracia muito grande e ele faz um plano, né? Ele é um cara nacionalista, ele é um cara que pensa, que pesquisa e tudo mais. Ele faz um plano e apresenta isso para o presidente, né? Que faz pouco caso e ele acaba indo numa série de fatores, né? Numa série de esperanças, talvez, de poder mudar alguma coisa. Ele acaba se envolvendo, né? Na revolta. Não, como é que é? Eu esqueci o nome da revolta. A do navio, que o navio... Eu pesquisei isso hoje Peraí. Eu esqueci. É porque na minha coisa tem... Revolta da Armada. Isso, Revolta da Armada. Isso. E aí, por uma série desses acontecimentos, assim, e de uma necessidade de... Na verdade, necessidade não, uma crença, né, de que algo poderia mudar e que poderia ser diferente, né, ele acaba se envolvendo na revolta da Armada do lado, né, do presidente, né, ele fica pró-governo, e a partir disso uma série de decepções, né, vão acontecendo com ele, eu acho que o livro inteiro, né, é uma série de decepções na vida do Policarpo Quaresma, até que o seu triste fim chega, né, por alguns motivos assim que envolvem
essa revolta e as atitudes dele e muito quem ele é, né? Que é esse cara correto, ele pensa nos outros, ele acredita no Brasil acima de tudo. E é isso. Eu acho que é mais ou menos esse o resumo do Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro bem interessante. E aí, Patrícia? Diga para a gente. Mas então, por algum motivo, eu não esperava que o final ia ser assim. Não no sentido de que o final não ia ser o final que o livro tem, né? Mas a forma como o final se deu, e principalmente a reação, né, do Policarpo ao que aconteceu com ele, né? Ao que ele mesmo fez. Ai, meu Deus. E o final em si, assim, eu acho que é porque isso é bem no final do livro mesmo. E eu tô. Eu tô assim. Muito impactada. Eu falei antes, e eu tô mesmo. Mas a partir do momento, tipo, que a irmã dele, né, a Adelaide, recebe a carta dele, a partir daí o negócio fica de um outro jeito, sabe? De um outro jeito. Porque até aí, pelo menos pra mim, né, na minha leitura, era muito, né, as crenças dele, né, o que ele queria, o que ele achava que era certo pra nação. Pra mim, assim, o livro era isso, né? E as histórias, né, dos outros personagenzinhos que tem no livro. E aí, assim, uma dessas histórias, né? E o final do Policarpo me impactaram muito, assim. E uma é muito paralela à outra mesmo, né? E aí eu fiquei muito, 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 muito impactada, né? Muito impactada com esse final. Mas antes disso tudo, né? Antes disso tudo, a partir do momento que começou a revolta da Armada, né? Foi que eu me liguei. Eu já tinha, acho que pensado mais ou menos nisso, mas acho que só que depois começou a revolta e o narrador, ele vai te contando a revolta, né, aos poucos, a partir de como o Policarpo vai vai participando dela, né? Como é que ele falou no resumo, é que caiu a ficha de que, tipo, mas é uma ficção histórica, só que, assim, 20 anos depois, né? Tipo, o Lima Barreto morava aqui no Rio de Janeiro. Então ele via tudo que estava acontecendo, né? Tipo, ele viveu esse momento. Eu não vou saber exatamente os detalhes, né? Mas ele viveu esse momento. E aí, só a partir desse momento, né? Que eu cheguei do Policarpo Quaresma participando da revolta, que eu entendi que ele ficcionalizou um evento histórico que ele fez parte, sabe? Que o autor fez parte do caso, né? E eu acho que muito do que me impressionou do final também, tipo, dessa revolta, é esse contraponto do cotidiano com a guerra, né? Porque em vários momentos, né, ele mencionava que, assim, tava rolando tiro e as pessoas estavam vivendo normalmente, né? Tipo, as moças estavam fazendo compras e namorando no centro da cidade. E aí começava tiro. Elas só entravam na loja, com medo, obviamente, né? E aí esperava passar e depois voltava, sabe? A vida normal, a vida noturna da cidade continuava e tudo mais. E aí, pra mim, assim, foi um pouco impressionante no sentido que a gente sempre pensa que, assim, estados de exceção, né? Que se a gente pra refletir na realidade do mundo, eles nunca são estados de exceção de verdade, né? Porque eles estão sempre acontecendo. Mas, enfim, quando a gente tem momentos, assim, históricos, a vida continua, né? E ela não para. E assim, a gente tá ainda no Covid. Com a pandemia, tipo, indo e voltando. Talvez numa quarta ou quinta onda, eu já não sei, eu perdi as contas. Mas a gente viu isso, né? Mas aí ler numa situação, tipo, numa cidade que eu moro, sabe? Mesmo que 100 anos depois, e que foi a mesma coisa, é muito impressionante. Mas enfim, eu não tô conseguindo me expressar porque realmente o final do livro me impactou bastante, né? Mas fala aí, Kizzy, você. Eu acho que o triste fim de Policarpo Quaresma já começa no início, né? É bem triste fim, é um fim bem longo, assim. Pra mim, o triste fim dele já tá ali na parte 2. O fim dele começa ali na parte 2, assim, né? Desde que ele é internado ali, né? E eu acho que ele vê o sonho ruindo, né? Eu não sei se bem se é o sonho, mas o Policarpo, ele é um idealista mesmo, né? Ele tem um
ele vive pra causa, né? Ele tem uma causa e ele vive pra essa causa. Ele pode não ser um ativista, né? E um militante que angaria multidões, assim, né? Pra lutar pelo que ele acredita, até porque o que ele acredita é bastante impopular, mas ele é isso, assim, ele vive pra essa causa, né? Então, eu imaginava um outro triste fim também. Eu imaginava um fim diferente. E o fim dele foi realmente triste, assim. E eu não sei explicar. Mas é isso, assim. Nossa, é um livro difícil, gente. É um livro muito difícil. Mas realmente, assim, o que você falou sobre essa vivência, né? Essa ficção da realidade, é muito curioso, assim, né? Ler sobre um Rio de Janeiro que são as mesmas ruas que a gente passa hoje em dia. Algumas mudaram o nome, outras não. Umas novas ruas, obviamente, nasceram. Mas basicamente, assim, né? O grosso, assim, né? A maior parte ainda tá ali. E toda essa dinâmica, né, política e social, como você falou. Mas eu acho que o que me toca muito é justamente a relação do Policarpo, assim, né? Ele tinha um pouco de razão, assim, né, no que ele tinha razão. A gente conversou bastante sobre isso no episódio passado. Ele era um pouco descansa militante, porque, né, ele vivia para aquilo. Sim, mas eu acho que a lição que a gente tira, eu acho que eu tiro, né, com o Policarpo é justamente essa, assim, né, que ele viveu uma vida para um ideal e esqueceu de viver a realidade, né? Porque é isso, né? Ele viveu estudando toda uma cultura brasileira sem entender que a cultura brasileira é diversa e, né, e se apresenta de muitas formas e que é preciso participar dessa cultura, né? Você precisa fazer parte dos ritos, sejam eles indígenas ou não, né? Você precisa se envolver numa comunidade, né? E ele não se envolvia nessa comunidade. Ele era recluso, ele era uma pessoa, né, de difícil convivência, assim. Mas ele sempre ficou ali fora, mas ele era absolutamente esforçado, assim, né? Porque ele não tirava as coisas da cabeça dele, né? Não foram as vozes da minha cabeça que me disseram isso, né? Ele se dedicava, ele sentava, ele estudava, ele reconhecia alguns problemas, né? E aí, principalmente nessa segunda onda de mapeamento, assim, né? Da realidade do Brasil, vamos dizer assim. E de dificuldades e de coisas para serem feitas, né? E de talvez uma pequena crença de que pudesse agora realmente fazer a diferença. E ele simplesmente não viveu, né? Não se dedicou a viver e viver a vida, né? E aí eu acho que o que eu penso muito, assim, né, com a história do Policarpo é essa, que às vezes a gente tá tão fissurado, assim, em algumas coisas, e seja nos nossos ideais, enfim, ou nas nossas causas, que a gente não vive o coletivo, né? Não vive realmente a vida, né? Porque a gente tá tão preocupado em, sei lá, mudar o mundo, ou alguma coisa, não precisa ser o mundo em geral, né? Tipo, ele queria mudar o Brasil inteiro. Mas às vezes a gente quer mudar coisas muito maiores que a gente, né? E não vai acontecer, porque dependem de muitos fatores, né? Algumas mudanças. E a gente não dá conta de tudo. Sim, sim. Eu acho que, pra mim, né, o grande triste fim de Policarpo Quaresma é esse, né? Tipo, o quanto ele chegou no final tendo que ver essa realidade, né? Que ele dedicou toda uma vida a um ideal que não ia rolar. Que ele passou quase que a vida toda, né, estudando e tentando chegar na raiz do que é o Brasil e do que é a cultura brasileira. E tentando solucionar os problemas da nação. E não viveu, né? E não viveu. E aí o que eu tava falando antes, né? Do paralelo que eu vejo entre ele e a Ismênia é esse, né? Tipo, ela tinha um outro ideal pra vida dela. E quando ele não dá certo, ela literalmente definha, né? E aí eu achei até bonito, né? Ele se distraiu um pouco, ele, o Policarpo, no caso, se distraiu um pouco até da missão dele, do que ele queria fazer, pra tentar ajudar ela, né? Mesmo não tendo conseguido. E aí, além disso, assim, pra mim, pelo menos, o sítio, né? Isso comentou no resumo, que depois que ele saiu do manicômio, ele foi morar num sítio.
E pra mim todo o trabalho que ele tem do sítio, né, é muito uma metáfora pro trabalho que ele queria pro Brasil, né? Que ele queria dar pra nação. Tipo, pra mim, o Sítio do Sossego era a nação. E é muito engraçado que o nome é Sítio do Sossego, porque quando eu era pequena, tipo, eu fui as 2 vezes num sítio chamado Sítio do Sossego. Mas enfim, quando eu vi, eu falei, tipo, Eu nunca fui no Sítio do Sossego. Nesse Sítio do Sossego eu nunca fui. Mas toda vez que eu li o Sítio do Sossego eu pensava, será que é o mesmo? Mas não é, porque é uma ficção de uma cidade fictícia, onde o Sítio do Sossego fica. Mas eu pensava a mesma coisa. sim, sim. Enfim, pra mim era muito isso, né? Tipo, o nome em si é muito... deveria ser esse lugar que ele iria, né? Pra descansar, pra recuperar a saúde, pra descobrir outras coisas da vida. E ele transforma ele numa metáfora, né? Pra obsessão dele com a nação mesmo. Porque eu acho que chega num ponto que é obsessivo, né? Tanto que ele se dedica, sei lá, 1 ano e tanto ao sítio direto, né? Não querendo saber de mais nada. As pessoas querendo botar ele na política, ele não querendo, e etc. E aí, no momento, né, que a revolta acontece, ou começa a acontecer, e ele vê, ele descobre, ele larga tudo porque, né, a nação, entre aspas, precisa dele, e etc. E ele vai se voluntariar pro Marechal Floriano. Que, pra mim, né, eu não sei como ele era na realidade, obviamente. Eu não estudei história, eu não sou uma estudiosa de história, profundamente. Mas a descrição que o Lima Barreto faz do Marechal Floriano, pra mim, é a sina do... é a sina do grande político brasileiro, sabe? E aí, assim, a comparação que eu fiz foi com o cenário atual, obviamente. Mas se a gente para pra pensar, né, nos grandes líderes brasileiros, eles todos têm, pelo menos, se não essa imagem... no meu imaginário pessoal, eles são assim. Então... E é um pouco triste, né? Porque, assim, tinha uma hora que ele fazia, né, que o narrador ia falando Floriano Peixoto. E pra mim era tipo... Cara, você adivinhou 110 anos no futuro, né? Mas enfim... A gente já comentou muito sobre isso no episódio passado. Eu não sei mais o que dizer. Mas não, peraí, eu sei sim. Mas você estava falando, né, no início sobre essa comparação, né, com a realidade, né, esse paralelo, né, de viver, né, a normalidade em meio ao caos, assim. Eu acho que eu não pensei isso. Eu reparei também, né, em como a sociedade ali do Rio de Janeiro fazia da revolta um espetáculo, assim, né, porque começaram-se os tiros e como eles não acertavam, porque ainda tem isso, né, eles não acertavam os tiros, né, ninguém acertava os tiros, nem da terra para o mar, nem do mar para a terra. Ainda bem, né, diga-se de passagem. Mas... eu tô absolutamente desconcentrada hoje, meu Deus do céu. Enfim. Tem eu reparei nisso, né? De como eles faziam, né? Binóculos foram vendidos, né? As pessoas paravam no passeio para olhar no balcão do passeio e tudo mais. Mas eu não pensei necessariamente eu não problematizei muito essa normalidade, né? Mas você trazendo isso, realmente, eu acho que existe um paralelo aí, né? Que a gente pode fazer hoje em dia, esse término, não término da pandemia, né? Eu acho que são 2 caminhos, né? Ou a gente não consegue voltar pro normal, né? Pro que era antes, ou a gente age como se nunca tivesse existido, né? Ou você tá absolutamente traumatizado e é isso, a vida nunca mais vai ser como era antes, ou parece que isso nunca existiu, né? Parece que a gente não precisou ficar trancado em casa com medo de um vírus mortal e que não tinha cura nem tratamento. E isso é meio surreal, né? Porque tá acontecendo, né? Então, não existe uma resposta certa, né? Porque o certo, e aí vamos dizer entre aspas aí, né?
Mas eu acho que o esperado talvez seja essa palavra. O esperado seria que a gente, né, saísse diferente, né? Era todo papo positivo, né, do início da pandemia. Ai, nós vamos sair diferente, nós vamos aprender algo com isso. E não vamos, né? Não aprendemos. Talvez um ou outro, mas é isso. A gente tá tentando viver em meio ao caos. Então, em meio ao caos, não, em meio ao caos. Porque o caos ainda continua. Mas, e aí é isso, a gente vai usar o recurso que a gente pode, né? E aí, olha, eu não tinha pensado nisso, mas pensei nisso agora. No livro, né? O Ricardo Coração dos Outros, né? Esse nome, enfim. Eu não consigo levar a sério. É ótimo o nome. Eu não consigo levar a sério esse nome, mas é ótimo, realmente. É isso, assim, ele tá vivendo meio ao caos no mundo dele, né? Tipo, é isso. E é muito engraçado, eu achei muito interessante essa passagem, que os tiros começaram, né? Partindo do mar pra terra, e aí pra localizar a galera. A revolta da Armada foi, né, quando a Marinha, né, alguns soldados da Marinha sitiaram alguns navios na Baía de Guanabara, voltados com os canhões para o Rio de Janeiro, né, para a orla do Rio, que era a capital do Brasil, ameaçando atirar, né, na orla, né, e nos fortes, enfim, com muitas reivindicações. Eu acho que é do João Cândido, né? Eu acho que essa revolta é a revolta do João Cândido. Eu vi lado a lado, então eu lembro do Lázaro Ramos, fazendo parte da revolta da Armada. Mas, enfim, é basicamente isso, né? Existe, na verdade, todo o contexto político, histórico e social. Mas, estrategicamente, era isso que estava acontecendo, né? Tinham vários navios parados na Baía de Guanabara, voltados com os canhões para o Rio de Janeiro para atirar e reivindicando, acho que principalmente, que o Floriano saísse da presidência. E aí, o Ricardo Coração dos Outros estava vivendo no mundo dele, né? Ele estava ali escrevendo o livro dele, né? Com as músicas dele. E os tiros começaram e ele pensando, deve ser uma salva de tiros, homenageando alguém que tá chegando na cidade. Porque tem 3 dias que eu não leio jornal, tem mais de 3 dias, tem uma semana que eu não leio jornal. Então eu não sei do que tá acontecendo no mundo. E aí é isso, né? Às vezes a gente entra um pouco em negação. Ele entrou no meio do caos, né? Ele estava ali simplesmente desligado da realidade. Enquanto o Policarpo retorna à realidade, né? Ele tá lá vivendo no mundo dele, tentando entender e passar por esse momento, né, que ele passou de ser ridicularizado, de ver que o sonho dele não dava em nada e tudo mais. Então ele vai, né, como a Patrícia falou, trabalhar nessa terra e pensar um pouco na vida, um negócio meio terapêutico, meio realizar o sonho dele, e depois ele volta à vida, né, ele volta à vida não, ele volta à realidade, né, ainda um pouco no sonho dele, né, de que existe uma esperança, assim, né, das coisas se resolverem. E ele tem a resposta, né? E eu acho que é isso que é o mais inocente. Ele acha que ele tem essa resposta, né? Só que, como eu disse, muitos fatores, né? Dependem. E eu já não lembro qual é o ponto inicial. Mas é basicamente isso. A gente faz o que a gente lida de formas diferentes com o caos. Se foi isso que deu para entender de tudo que eu falei, pessoal. Se não foi, me digam aí o que foi que deu para entender. Ou seja, nada. Eu concordo, assim, bastante, porque essa parte, né, do Ricardo Coração dos Outros, eu senti um puxão de orelha. Porque em alguns momentos da pandemia eu vivi meio assim mesmo, né? Tipo, que nem o Ricardo Coração dos Outros no início da revolta e o Policarpo, né, no sítio. Mas mais porque a coisa tinha sido tão ruim, né, no início, em 2020, mentalmente pra mim, que eu tinha que me desligar um pouco da realidade, né, do que estava acontecendo, pra exatamente fazer o movimento do que a gente estava falando no início do episódio, né, de viver a minha vida, sabe, né, dentro dos limites que a gente tinha, obviamente, e assim, como assim, isolamento social, né, enfim, a gente tem limite, né. Sejam limites próprios, internos, sejam limites externos. A gente sempre vai ter alguma coisa limitando a gente. Mas era isso, assim, né? Na medida do possível, o que eu podia fazer, o que eu podia viver e o que eu podia me movimentar. E aí eu fui fazer isso, né?
eu acho que o que faltou no Policarpo, né, é o equilíbrio de ver, tipo, o que era a vida e o que era o sonho dele. Inclusive, assim, ele não percebia, né? Porque, assim, o que matou o sonho dele no final das contas foi a politicagem, né? Foi a burocracia, foi a ganância das pessoas, o fanatismo político, esse tipo de coisa, né? E ele não conseguia perceber, né, que o maior entrave do sonho dele, do trabalho dele, do idealismo dele era esse. Ele achava que era, sei lá, acho que ele nisso, né, a Kizzy falou que ele era que tinha uma inocência ali, né, e realmente tinha. Inclusive o narrador em vários momentos traz essa inocência, essa ingenuidade do Policarpo. Mas ele não entender, né, que as coisas elas se influenciam umas às outras, né? Assim, a politicagem influenciava a vida dele e a vida dele influenciava a politicagem, né? Tanto que, assim, ele só conseguiu entregar lá o memorando pro Floriano porque ele já tinha conhecido o Floriano uma vez. Só que, assim, as pessoas falavam que ele era amigo, né, naquela cidade onde ele foi morar, no sítio. As pessoas falavam que ele era amigo do Floriano, ele não era. Ele tinha conhecido o Floriano, tipo, uma vez na vida, sabe? E aí essa é a outra questão, né, do Policarpo. Por mais que a gente reclame dele, diga que ele era chato, enfim, a gente fez isso bastante no episódio passado. Ele era uma pessoa íntegra, né? Mesmo no final de tudo, ele não conseguiu não ser ele mesmo, né? E aqui se mencionou no resumo, né? A afilhada dele, a Olga. E isso era uma coisa que ela mais valorizava e qual é a palavra? Apreciava nele, né? Era essa integridade não só de caráter, né? Porque pra mim ele é uma pessoa bem firme, beirão da teimosia, mas bem firme. Uma pessoa, né? Um personagem. Mas ele era um personagem extremamente firme, mas também ele se bastava, né? Obviamente ele não se bastava pra transformar o sonho dele em realidade. Mas ele se bastava no sentido, assim, cotidiano da vida, né? Social, enfim, tipo... Ele era uma pessoa. Ele era um personagem também, assim, até muito otimista, né? Pra situação que ele tava ali. Principalmente na fazenda, né? No sítio ele era muito otimista. E a coisa da metáfora do sítio ser a metáfora pro Brasil não sai da minha cabeça. Mas... eu vou passar vários dias pensando nisso. Mas, não sei. O que mais que eu posso falar? Não sei. Eu acho... É o que você falou da sua... De que precisou viver, né? Na pandemia. Que nem o Ricardo Coração dos Anjos. Eu pensei aqui que eu tô vivendo um pouco como o Ricardo Coração dos Anjos desde 2018. Porque eu não dou conta. Eu descobri, assim, nas eleições de 2018, eu descobri que eu não dou conta, assim, de viver uma realidade política integral no Brasil, às custas da minha saúde mental e do meu emocional mesmo. E não dou conta. Não dou. Então, assim, teve uma época que eu não sabia de nada. E se... Isso já, né, na pandemia, obviamente. Mas se alguém falasse, eu ainda fazia ouvido de pescador. Eu não sei nem se é esse o ditado, mas enfim. Eu fazia que não ouvia. Porque eu não dava conta, assim, eu não conseguia lidar mesmo com isso. Hoje, eu até consigo lidar um pouco melhor, mas eu tenho que selecionar muito a quantidade de informação. Porque o problema é esse, né? É que a gente tem informação à torta e à direito, né? Informação não é conhecimento, tem isso também. Então você fica meio perdido nesse mundo de informações. E só acontece desgraça, né, gente? Então, na esfera política, cada dia é um 7-1 diferente. E então não dá muito para ser feliz se você só se alimentar de notícias políticas. Então eu sou basicamente o Ricardo Coração dos Outros. Principalmente quando eu tenho muita informação, eu recebo muita informação, ou tem coisas catastróficas acontecendo, eu preciso falar 2 dias sem receber notícias, porque eu não consigo, eu não dou conta. Mas eu não esperava, na verdade, me identificar tanto assim com o Policarpo. Eu geralmente tenho uma problemática, né, pra me identificar com esse tipo de personagem e tal, mas foi uma surpresa, assim. Eu gostei muito do livro.
eu acho que eu gostei mais da temática do livro em si, né? E do que ele trata. Mas eu me vi muito, assim, no Policarpo, sabe? Eu sou uma pessoa de algumas causas, assim, nessa vida. Então, eu sou que nem o Policarpo. Eu me entrego no negócio, entendeu? Eu vou, eu estudo, eu procuro, e eu sou a pessoa que vão discutir comigo, eu vou falar, então, querido, você fica quieto pra você parar de passar vergonha, sabe? Que você tá passando crédito. De tanta besteira que você tá falando, você tá passando essa vergonha durante meses, só por o que você tá falando agora. E eu falo isso, eu discuto com embasamento, eu discuto com conhecimento de causa, assim, nas causas que eu me disponho a lutar. E aí eu não tô falando de mudar o idioma do Brasil, sabe? Eu tô falando das pequenas causas cotidianas mesmo, né? Nos nossos círculos sociais e tudo mais. E eu sou muito parecida com o Policarpo, porque eu também acredito que as coisas têm um jeito certo de serem feitas, sabe? E é absolutamente doloroso quando a gente percebe que as coisas não vão acontecer dessa forma. 2 anos de terapia, pessoal, pra gente estar chegando aqui nesse episódio de hoje. É basicamente isso, assim, né? Não adianta. Isso não significa que a gente vai parar de lutar e vai parar de falar e vai se conformar, enfim, o mundo é dessa forma e dane-se tudo. Mas a gente precisa calibrar a expectativa, né? A gente precisa entender que o Brasil não vai falar Tupi-Guarani, não vai ter uma reforma agrária da forma lá que o Policarpo idealizou, né? Mas eu acho que o que mais me tocou com o fim, né? O triste fim do Policarpo Quaresma é que ele foi pego, assim, né? Ele termina, eu acho que da pior forma, assim, e eu acho que eu tô meio desbaratinando justamente por isso, assim, eu ainda não tive tempo de... Eu também terminei a minha leitura hoje, terminei mais cedo, mas terminei hoje também. Então, eu acho que ainda não tive tempo de assentar, né? E de pensar sobre isso. Mas é justamente, né, como a Patrícia falou, nessa integridade dele e na falta de integridade dos outros, assim, né? Porque o Policarpo, ele faz a crítica a quem for, né? Então, da mesma forma que ele estava disposto a ir lá e lutar a favor do governo, porque ele discordava da revolta da Armada, ele também discordava do governo, porque as pessoas erram e as pessoas fazem coisas erradas, né? E crimes são cometidos independente do lado que você esteja. E ele vai lá e luta contra isso. Mesmo sendo a favor do governo, ele critica o governo. E isso é imperdoável, né? E eu acho que é isso que faz o livro ser tão real, porque isso ainda hoje é imperdoável. As pessoas acham que porque você critica as pessoas, você está automaticamente contra elas. E isso é coisa de maluco, porque senão, né, a gente vai dizer sim, não pra tudo, né? Existe a possibilidade de você criticar o outro, né, e trazer a razão ao outro, mesmo estando do mesmo lado dele, né, e sem odiá-lo, e sem, enfim, acreditar que tudo que ele faz é besteira, né. E o Policarpo tinha essa consciência, né, e eu acho que é aí que eu me identifico muito com o Policarpo, porque eu também fico... Cara, as pessoas têm uma mente muito pequena, sabe? Eu não sei se eu que sou fora da casinha, e eu acho que é isso que eu penso, assim, né? Tipo, eu devo estar errada, sabe? Não é possível, porque o resto do mundo inteiro, não inteiro, mas assim, boa parte das pessoas não entende esse conceito tão simples, né? De que existe um mínimo de integridade e que às vezes a gente perde essa mão e as pessoas vêm falar, então, querido, você errou. E isso é um absurdo. E você pode consertar, né? Mas aí as pessoas estão erradas porque elas apontam o erro, né? E o Policarpo nem apontava o erro de graça, né? Ele não fazia pra falar mal. Ele geralmente apontava uma solução também, né? E as pessoas não aguentam críticas. É isto, basicamente, que Lima Barreto quis dizer no triste fim de Policarpo Quaresma. Não aguentam críticas e, às vezes, não aguentam também ver os seus sonhos desmantelados. Sim. Mas eu acho que também, assim, vai um pouco além só de não saber receber crítica, né? Eu acho que... E aí que é engraçado, né? Que é curioso. Porque a gente o tempo todo, né, fala hoje em dia, né, que hoje em dia ninguém sabe conversar, ninguém sabe discutir, ninguém sabe
Enfim, né? Essas coisas batidas que a gente fica falando. E aí, lendo um livro como esse, né? E eu tô que nem a Kizzy, né? Tipo, eu tô impactada porque eu não consegui digerir, né? Eu acabei de ler e a gente começou a gravar e aí ainda não consegui digerir. E eu acho que vai demorar um tempo grande pra eu conseguir digerir, assim. Acho que nem se fosse o nosso formato antigo de ler o livro todo e fazer 2 episódios, eu conseguiria ter digerido tudo, assim, porque é um livro muito rico, muito profundo, e que coisas que, por exemplo, você lê no início e que elas não voltam, mas elas se concluem no final. E se concluem de uma forma muito mais profunda que você entende a profundidade daquilo, né? Mas o que eu tava falando? Mas é isso, assim, não é só hoje em dia, né, que as pessoas não conseguem conversar e não conseguem ouvir crítica e não conseguem discordar de uma forma saudável, enfim, assim, são tantos livros assim que a gente percebe que é do ser humano, né, tipo, é o orgulho do ser humano de não querer estar errado e etc. E obviamente, assim, os tempos mudam, valores mudam e etc. Mas tem certas coisas que são da base da nossa experiência, né? E essa de querer estar certa é muito profunda e arraigada no nosso DNA, né? E as coisas que o Policarpo Quaresma criticava, né? E que a gente tá falando aqui, né, dessa questão da integridade, não é o Tupi-Guarani ser a língua, não que mais? Que parece ser acessório, né? São as coisas profundas, é a valorização da gente, da nossa cultura, da nossa terra, a valorização da nossa vida, né? Então, isso que é importante, isso que é necessário, isso que é preciso realmente ser apontado o dedo, né? E é um livro, assim, riquíssimo por isso, né? Assim, eu acho que tem coisas muito pessoais que o Lima Barreto colocou ali, né? E conforme eu fui lendo, eu acho que isso foi ficando mais claro. Mas ele faz também os apontamentos de dedo, né, que nem o Policarpo faz, que são muito importantes, assim, são muito importantes na figura do Policarpo e nas figuras ao redor dele também. Então, eu acho que se você não tá entendendo muito bem o episódio, porque a gente tá falando coisas que parecem muito aleatórias, ou que a gente tá se repetindo, ou enfim. É por isso, porque a gente ainda tá digerindo o livro e vai demorar muito tempo pra realmente digerir e assentar ele. Mas é por isso, sabe? É um livro muito, muito rico. E eu recomendo bastante a leitura. Bastante. Eu não consegui terminar o meu pensamento porque cada hora que eu vou falar alguma coisa eu penso várias outras coisas junto, né? E acho que é com isso que a gente quer falar, que tem, não digeriu e não assentou ainda o livro por isso, né? Mas é por aí. Sim, é um livro que abre muito mesmo para muitas discussões, assim, né? Para muitas possibilidades, né, de assuntos e de vertentes e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de comentar é como são insuportáveis aqueles que você apelidou como tios do pavê. Sim. Sim. Gente, e sabe o que é mais insuportável ainda? É que eles só contam histórias de batalhas que eles não viveram. Sim. Ai, gente, isso é muito X do pavê mesmo. Sim. Aquela galera que acredita em fake news do WhatsApp. Sim. É isso. São eles. Eles acreditariam com certeza em fake news do WhatsApp. Sim. Eles repassariam as correntes. Sim. E nem são as do Orkut, porque as do Orkut eram mais interessantes, davam pra acreditar. Mas eram mais esotéricas, né? As do WhatsApp hoje em dia tratam muito da realidade. Cara, eles são insuportáveis. Sim. E eles são tão insuportáveis que pra mim eles todos eram a mesma pessoa falando aí, sabe? Aquele mesmo personagem, parece que era o mesmo personagem 4 vezes. Uhum. Acho que eles eram 4. E pra mim eles só se repetiam, sabe? Era como se eles estivessem falando no espelho, que eles eram insuportáveis. Sim. Mas é isso, gente. E tem alguém... Tem alguém gritando ali fora, querendo entrar, porque foi proibido de estar na gravação hoje, porque fica derrubando as coisas da mesa. Mas deixa eu fazer um outro comentário sobre personagens insuportáveis do livro. Porque assim, a gente reclamou do primeiro episódio muito do Policarpo, a gente não tinha noção dos outros personagens. Mas além dos X do pavê, tem os puxa-saco querendo subir na vida. Exatamente.
Que aí é o... Como é que é o nome dele? É o Glenn Cleio? Eu não vou lembrar o nome dele. Mas é um dos noivos ou genro, ou sei lá, do Albernaz e o marido da Olga. Gente... Insuportáveis. Eles são a encarnação do puxa-saco que só faz as coisas pra subir na vida. Não, e o marido da Olga, você viu o classicismo? Ai, que ele escrevia o texto e aí depois ele reescrevia o texto em palavras difíceis. Sim. Gente, ele tá saindo diretamente da academia. Tipo, ele saiu diretamente de um artigo publicado em 2022, onde as pessoas gostam de usar palavras difíceis para passarem que são inteligentes. Mas não são, porque não tem muita coisa escrita às vezes, são palavras difíceis mesmo. Exatamente. Os acadêmicos não mudaram em 100 anos. Não. A academia do Brasil é praticamente a mesma. Não mudaram. Por que, Deus? Por quê? Ai, gente, mas tem... Mas isso que é meio triste, né? Tipo, você lê um livro de 110 anos atrás e é igual. Assim, não é igual porque tem mudanças, né? Obviamente. Mas poderia ser igual. Muitas mudanças, inclusive. Mas, assim, tem umas coisas que são tão iguais. Mas tão iguais. E aí, eu acho que é justamente porque que um clássico é um clássico, né? Porque ele fala de coisas tão cotidianas e tão... Sabe, ele tá falando do casamento da vizinha e de um funcionário chato do governo e de uma revolta, um assunto histórico, né? Mas um clássico é sempre um clássico por conta disso, gente. Porque você vai ler um livro de 100 anos e vai ver os seus vizinhos, e vai ver os seus professores, e vai ver, sei lá, sua família. Você vai ver aquelas pessoas no seu dia a dia. É isso, gente. Leiam Lima Barreto, porque o triste fim de Policarpo Quaresma é triste desde o início. E é muito interessante. É uma leitura muito boa de ser lida. Eu gostei muito. Gente, mas ele tá muito indignado agora. Ele tá miando. Parece que o gato tá morrendo. Estão matando esse gato. Ai, meu Deus. E é isso. É uma leitura muito interessante. É um livro muito mais fácil de dizer. Mesmo que tenha uns assuntos assim, muito nada a ver às vezes. Tem umas narrações meio que eu fiquei meio perdida. Mas eu gostei. Gostei de ler e foi uma experiência bem bacana. Quando eu me dediquei mesmo pra ler, eu li mais rápido do que eu imaginava. Bem. É o prazo, né? É o prazo. Ai, vamos começar a ler cedo pra gente se atrasar com calma, não é mesmo? Exatamente. Então é isso, pessoal. Descobrimos que o fim de Policarpo Quaresma foi realmente triste, mas a sua vida trouxe muitos assuntos sobre patriotismo, sobre dignidade e ser íntegro nas suas ações, assim como que a gente precisa ver a realidade do jeito que ela é e entender que a gente não está nas nossas mãos mudar o mundo inteiro. É uma leitura que a gente gostou muito de fazer e ainda estamos pensando muito sobre ela. E é isso, leiam O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, porque é um clássico com todas as letras garrafais, assim. E merece muito esse título. Sim, é um clássico com letras garrafais. E se você concorda ou discorda da gente sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, entre nas nossas redes sociais para comentar e dar a sua opinião. Nós estamos no Instagram e no Twitter, no @divagandolivro. E a gente sempre quer saber o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês estão achando dos livros. Entrem lá também para falar o que vocês acharam dessa temporada, né? Da escolha dos livros, da ordem, enfim. A gente está sempre aberta para saber, para ouvir de vocês, né? O que vocês quiserem falar. E lembrando que sábado nós temos sprint literário no Instagram, lembrando o arroba divagandolivro. Mas nós temos sprint literário todo sábado, normalmente às 3 horas, onde a gente lê o livro, né, do mês, normalmente. E a gente conversa, faz comentários sobre o livro, faz comentários sobre os outros livros que vocês estão lendo também. Faz comentários sobre a vida, faz comentários sobre o universo, faz comentários sobre várias coisas.
É sempre muito divertido, muito legal. Eu gosto muito de fazer, a Kizzy também. Então, estejam sábados presentes no nosso sprint literário. E que a gente vai começar, e na verdade vai começar e vai ler. Vai ser um sprint único desse livro, mas a gente vai ler um novo livro, que não é o próximo livro da temporada, porque o Três Filhos de Policarpo Quaresma foi o último livro da nossa terceira temporada. Isso, terceira temporada. Mas aqui você vai dizer pra gente qual é o próximo livro que a gente vai ler e por que motivo a gente vai ler ele. Porque estamos de férias, meu caro ouvinte. Se tem uma coisa que nós, integrantes desse podcast, amamos, é fazer esse podcast. A segunda coisa que nós amamos é estar de férias, meus queridos. Então, julho, nós estamos de férias, mas para vocês não ficarem com saudade, nós teremos os nossos tradicionalíssimos especiais, nossas edições especiais de férias. E o primeiro episódio das nossas férias, que também será o tema do sprint de leitura, do próximo sprint de leitura, é um livro contemporâneo. A gente não está nos clássicos, a gente sempre gosta de mudar um pouco a temática nas nossas férias, porque a gente está de férias, né? Então, uma coisa que o proletariado brasileiro gosta é de férias. Das suas férias. Então, nós estaremos lendo A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. A gente nunca sabe como se lê os sobrenomes, principalmente dos autores, mas é isso que importa. Nós estaremos lendo, então, A Biblioteca da Meia-Noite. E foi um prazer estar com vocês nessa nossa terceira temporada. Nós estaremos de férias, mas nós não estaremos desaparecidas. Teremos conteúdos para vocês, estaremos nas nossas redes sociais. E a quarta temporada vem aí, vem muita coisa legal. E vem muita coisa legal nas férias também, e na quarta temporada. E foi muito bom fazer essa terceira temporada e ter vocês aqui escutando a gente. E espero vocês na próxima temporada, pessoal. Sim, a gente espera vocês na próxima temporada e nos especiais e nas redes sociais. Então, um beijo grande, obrigada pra quem ouviu todas as temporadas até agora, só esse episódio, não importa, a gente sempre quer agradecer vocês por estarem com a gente. E um beijo e até o sprint e até o primeiro especial de julho. Tchau, tchau, pessoal, um beijo.